Bom, boa noite, eu sou o Daniel. Eu vou falar um pouco sobre a dilatação do tempo, compreendendo o efeito da relatividade, explorando o conceito de tempo na teoria da relatividade. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é a dilatação do tempo. A dilatação do tempo é um fenômeno descrito pela teoria da relatividade restrita de Albert Einstein, E a ideia principal é que o tempo passa mais lentamente para o objeto que está se movendo em relação a um observador em repouso. Dito isso, eu vou falar um pouco sobre os fundamentos dessa relatividade restrita, Segue duas postulações. O primeiro é que as leis da física são iguais para todos os referenciais inerciais, e o segundo postulado é que a velocidade da luz no vácuo é constante e não depende do movimento da fonte ou do observador. Tendo isso em vista, eu vou falar um pouco agora sobre como funciona essa dilatação, no tempo. Aqui a gente tem uma animação que representa a dilatação do tempo. Na imagem aqui, nesta imagem, eu vou ter um diagrama que foi desenhado lá no livro do Feynman, onde ele explica o que seria essa dilatação do tempo, Como que ela é percebida. Aqui no exemplo, ele tem dois relógios, nessa animação dá para ver. Dois relógios feitos através de fótons, Aqui essa bolinha é um fóton, Aqui tem dois espelhos na borda, e esse fóton, ele vai refletido, ele bate esse outro espelho e é refletido. Isso dá o tempo que ele conta como um ciclo, certo? Então, um ciclo, ele fez esse movimento. Agora, você pode perceber que num objeto em movimento, o ciclo dele é mais lento. Por quê? Porque ele faz o movimento de subida e descida, Aqui eu tenho um exemplo. Porque um caminha teoricamente em linha reta, Seria o tempo passando em linha reta. E o outro tem essa variação do espaço, Tem essa variação do espaço percorrido. Então, relativisticamente, o tempo ele é menor para quem está em movimento, porque ele andou um caminho maior, Se você contar o deslocamento deste ponto, passando por esse ponto, chegar a este ponto, é um deslocamento maior do que essa linha reta. E foram ambos feitos ao mesmo tempo, no tempo de um ciclo deste fóton. Nessa representação do Feynman, a gente tem aqui a exemplificação do pulso emitido no movimento e um pulso recebido, certo? A gente vai ter aqui, através do teorema de Pitágoras, a gente vai ter um valor aqui onde a gente vai conseguir calcular essa dilatação do tempo. Aí, com o tema dilatação do tempo, a gente traz aqui um dos exemplos práticos, um dos experimentos mentais, assim vamos dizer, que é o paradoxo dos gêmeos, onde ele descreve um experimento mental onde um gêmeo viaja para o espaço a alta velocidade e retorna encontrando outro gêmeo que ficou na Terra mais velho. Aqui a gente tem a representação de dois gêmeos, Aqui um fica parado na Terra e o outro caminha em alta velocidade, por exemplo, aqui num foguete. Aí a teoria é que quando ele se move, como a gente viu no slide anterior aqui, o tempo vai passar mais devagar. Então, o observador, no caso, o gêmeo que ficou em repouso, vai ter o tempo dele mais rápido em comparação ao que passou em fenômeno, o que passou em movimento. Por isso que aqui a gente tem um gêmeo que ficou mais velho e um que ficou mais novo em comparação, dos dois. E esse fenômeno, no caso, esse paradoxo dos gêmeos, ele ilustra a dilatação do tempo, conforme descrito pela teoria da relatividade. Aqui, eu trouxe um dos exemplos reais da dilatação do tempo, A gente tem vários exemplos.
A gente tem, na verdade, alguns experimentos que trouxeram fortes evidências dessa dilatação do tempo, né? E um deles foi esse experimento do Raphael Keating, que ele levou dois relógios atômicos em um avião, e esse avião deu uma volta na Terra. Aqui a gente pode ver o Raphael e o Keating, né? Nessa imagem tirada antes do voo. Os relógios são esses aqui, os relógios atômicos. Eles funcionam a partir do decaimento, né, de césio, no caso esse aqui. Mas a ideia é mostrar que, por mais preciso que sejam os relógios, na verdade, por ser preciso o relógio, ele mostra que teve uma diferença. Aqui são o tempo relativo, né? Que prediz. Como que eu falo? Ai, perdão. O tempo pré-definido, na verdade, que eles predizeram. Eu não sei se essa palavra tá certa, mas isso. Foi os dados preditos por eles. E esses dados foram encontrados, porque aí ele levou o avião, deu a volta na Terra, né? Sem parar. E aí quando ele retornou. Desculpa, passou uma moto aqui. Quando ele retornou, ele viu que os relógios que ficaram na Terra tinham um tempo maior do que os que ele levou, mas eram questões de tipo microsegundos. Não era muito relevante, mas era algo bem pontual. Era algo a se pontuar. Agora, para concluir, a dilatação do tempo é um conceito fundamental da relatividade, né, que desafia a nossa intuição sobre o tempo. Porque se uma coisa a gente tinha certeza, no caso, é que o tempo passa. Só que a forma como ele passa é diferente. E isso dá outra visão pra gente, né? Então ele desafia o que a gente conhece. E também compreender a dilatação do tempo é essencial para a física moderna e para várias tecnologias contemporâneas, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo de um experimento feito pelos Mesons Me, né? Que eles adentram a atmosfera terrestre com a velocidade quase da luz, mas eles conseguem tocar o solo. E se não fosse a dilatação temporal, eles nunca conseguiriam tocar o solo porque o decaimento deles é um tempo muito rápido. Então, ele não conseguiria tocar o solo antes de decair. Mas acontece, então ele toca o solo antes de decair, o que é uma forte evidência dessa dilatação do tempo, né? E você compreender essa dilatação do tempo é muito importante para você poder entender outros conceitos abordados também dentro da relatividade. E essa é a minha apresentação. Tá? Aqui estão as referências. E é isso. Muito obrigado por assistir.